bem, nós vamos adentrar o nosso tema da noite, perispírito. São 4 questões, nós vamos trabalhar elas, 93, 94, 94A e 95. Esse próximo tema da segunda-feira, ele vai ser bem longo, mas aí eu vou tentar trabalhar com vocês de uma forma diferente, porque ele vai trazer as diferentes ordens de espíritos, e ele é bem longo, então eu vou tentar resumir e falar de uma maneira geral sobre essas ordens e escalas de espíritos. Então eu já oriento a vocês a fazerem uma leitura, iniciando da questão 96, e falar das classes até a questão 113, da questão 96 a 113, que nós vamos estudar na segunda-feira, com mais uma aula dos espíritos. Vai ser bem tranquila, porque apesar do volume de informações, se vocês fizerem a leitura antes, a gente vai passar por ele tranquilamente, porque eu estou tentando montar, eu achei na internet já algumas coisas montadas, alguns gráficos, porque como eu tenho dificuldade de montar, porque demanda muito tempo, e como eu sou muito minucioso, eu acabo perdendo tempo demais nisso. Ainda bem que eu achei, porque eu vou só montando a ordem, né, a ordem da classe dos espíritos e as suas ordens, para que a gente pudesse ter, e já ter uma visão geral, né. Eu não tenho, assim, a capacidade de Toninho de ter essa facilidade de montar os gráficos com rapidez, eu demando muito tempo, e como eu achei na internet, a gente vai sedimentar num bloco de informações só. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 1, né, falando sobre os espíritos, e principalmente na questão que envolve o perispírito. Antes de adentrar nas questões propriamente ditas, eu vou trazer esse nosso, assim, um passeio anterior, né? O que é que se fala, o que é que se entende, o que é que outras religiões têm como conhecimento que esse mundo espiritual, esse ser espiritual, né, que para nós existe esse revestimento. E aí vocês estão vendo na tela de vocês o que algumas religiões entendem, ou chamam, né, ou classificam como, eu não diria o perispírito, mas o espírito, né, para o que alguns deles chamam, os espiritualistas. Nós vemos o que os egípcios acham, Pitágoras, Aristóteles, que eram filósofos, Pitágoras era filósofo e matemático, todos esses dois aí viveram antes de Jesus, entre o século IV, entre o século V e III antes do Cristo. Pitágoras entendia que era o corpo sutil da alma, né? Aristóteles era o corpo sutil e etéreo. Nós vemos um pouco mais lá embaixo, o budismo chama de Kamarupa, né? Cris aí deve saber melhor do que eu. A Cabala chama de Rouache. Paulo de Tarso chamava o espírito e essa questão espiritual, né? o que envolve o espírito, essa energia como corpo espiritual. Os cristãos primitivos, que foram os primeiros, de corpo glorioso, né? Os católicos chamam de alma, os ocultistas de ego transcendental, e os pesquisadores modernos chamam de corpo psíquico ou corpo bioplasmático. Eu extraí essa parte inicial do livro O Perispírito e Suas Modelações, de Luiz Gonzaga Pinheiro. Eu já falei desse livro aqui com vocês em outras oportunidades, é muito bom. Antônio tem um livro um pouco mais completo do que esse, que é como se fosse uma verdadeira enciclopédia do perispírito, né? E nós temos aí o nosso irmão Kardec, que ele fala do perispírito. Como nós sabemos, o Livro dos Espíritos foi o primeiro livro de Kardec, e ele, quando cita e fala a respeito do perispírito, é exatamente quando nós iniciamos os nossos estudos e o vimos no item 6, quando ele chama e fala que diz que o perispírito é uma espécie de envoltório semimaterial. Essa foi a primeira vez que a gente viu na obra espírita, né, porque a obra espírita começa no Livro dos Espíritos e principalmente na introdução, que nós sabemos que a introdução do Livro dos Espíritos nós estudamos em sua profundidade quando iniciamos o nosso estudo naquela época do livro O que é o Espiritismo, que ele praticamente trata toda a introdução do Livro dos Espíritos. Por isso, da grande importância de ler um livrinho, né, um livrinho que tem pouquíssimas páginas, acho que não chega nem a 200 páginas, e ele tem um potencial de trazer a doutrina espírita como um todo. Porque ali você vê, como a gente percebeu na introdução do Livro dos Espíritos, que ele fala de toda a obra. Ele fala do Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, o
próprio o Livro dos Espíritos, vamos dizer assim, que ele já vem mostrando que vem pela frente, mas ele fala de uma abrangência de toda a obra naquela introdução. Daí a importância de tanto a gente iniciar, aqueles que estão iniciando o conhecimento da doutrina espírita, trazer o estudo do livro O que é o Espiritismo, para daí iniciar o livro dos Espíritos. É o ideal, né? A gente sabe que a gente tem o ideal de muitas coisas, mas a gente não usa e não é aplicado em muitas das casas. Já se entra direto no livro dos Espíritos, né? E às vezes não. Às vezes nós já temos material pronto, já que a FEB traz, para o pessoal já que não tem experiência, ou seja simpatizante, ou está iniciando no ERD, e já entre com aquele compêndio de obras e de informações, né? Eu acho esse formato da gente muito bom, excelente, e por mim, isso aí seria algo a ser implantado em todas as casas. Mas nós temos um longo caminho pela frente, e quem sabe, paulatinamente, desenvolvendo um trabalho de forma humilde, a gente consiga convencer alguns para implantar esse nosso sistema de estudo para outras casas, né? Mas a gente sabe que envolve muita coisa, e principalmente o orgulho de certas pessoas que ainda se acham dono de centro, né? Que o centro espírita é dele. Então, às vezes é complicado você convencer alguém que não tem essa mente aberta e principalmente não tem o estudo suficiente para entender a lei do progresso e a evolução que o espiritismo requer de todos nós diariamente. Nós vamos entrar agora nas questões. Eu vou falar de uma forma um pouco mais lenta, né? Porque a descarga de adrenalina é muito grande quando eu começo isso aqui, então parece que eu já disse a você, já estou narrando uma corrida aí. Mas nós vamos entrar na questão 93, quando Kardec pergunta, o espírito propriamente dito tem alguma cobertura, né, reveste o espírito, ou, como pretende alguns, está envolvido numa substância qualquer? E os espíritos respondem, o espírito está envolvido por uma substância que é vaporosa para ti, mas ainda é bastante grosseira para nós espíritos, como ele fala, suficientemente vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Kardec, ele vem trazer as reflexões dele, nos auxiliar. Vocês estão vendo aí a figura, eu trouxe essa figura representativa, eu procurei uma figura na internet bem simples mesmo, da mais simples, que eu acho que a gente usa até na evangelização de crianças, mas aí eu estou trazendo para mim, não é para vocês. E para que eu entendesse e ficasse melhor explicado, eu achei muito interessante essa questão do abacate, né, que minha esposa adora abacate, e se fosse possível, ela comprava e trazia para casa todo santo dia, que ela é viciada em abacate. E eu achei bem interessante, porque como vocês estão vendo aí, essa figura nos traz essa reflexão, né, o espírito é a semente dele, o perispírito, né, é a substância que faz o abacate, né, a polpa dele, vamos dizer assim, né, a carne do abacate, vamos trazer outros sinônimos para que fique compreensível. E o nosso corpo físico é exatamente a casca verde dele, né, o que fica por fora. Então nós temos por fora a casca, que é o nosso corpo físico, né, essa matéria um pouco mais densa, mais pesada. Nós temos envolvido pelo perisperma, que é uma pelezinha que reveste, né, algumas pessoas que já puderam perceber que algumas sementes têm uma capinha bem fininha, né, uma películazinha, pronto, isso aí é o perisperma. O espírito propriamente dito é revestido por um envoltório que, por comparação, se pode chamar perispírito, né? Isso aí essa palavra foi introduzida por Kardec, ele fez essa junção para criar essa reflexão. Nós continuamos com a questão 93, desculpe, ele tem informado que eu tinha perdido a conexão aqui. 93, aí no caso do nosso irmão Miramês, que está trazendo a colaboração dele, o perispírito para o espírito ainda é uma veste grosseira. No entanto, para os homens, além de ser invisível, é uma substância delicada,
com um poder ideoplástico, né? Eu coloquei o que significa esse poder ideoplástico, que é exatamente o poder de sugestionamento que o perispírito tem. Ele é poderoso naquilo que o espírito sugere para ele. Como o Kardec está falando aí, um poder ideoplástico extraordinário, obediente à vontade da alma. Nós já temos esse conceito de alma, que é o espírito quando está encarnado. Quando o espírito está encarnado, ele é chamado de alma, né? Que usa como veste temporária. Essa ação ideoplástica e de sugestão, né? Ela é muito usada pelos hipnotizadores, né? E tem pessoas que são mais suscetíveis a esse sugestionamento. E o perispírito, por ser essa membrana que reveste o espírito, e nele é que, vamos dizer assim, tem vários elementos que auxiliam o espírito a interagir com o corpo e com o ambiente, né? Eu trouxe mais uma figura para vocês compreenderem. Vocês estão vendo que o espírito ele está em forma de energia, e o perispírito é que, revestindo essa camada de energia, pode trazer a forma que ele quiser, que aí nós vamos adentrar nas outras questões e ao final. E aí está o corpo de um homem, o corpo humano, e nós caminhamos com a questão 94. De onde tira o espírito o seu envoltório semimaterial? E aí nós vemos novamente do fluido universal de cada globo. Essa informação é muito importante. Ele não fala do fluido universal como um todo, mas de cada globo, de cada mundo que nós estamos habitando, de cada planeta que nós habitamos, e do planeta e das constelações que fazem parte daquele globo, vamos dizer assim, daquele universo. E mais precisamente no globo terrestre. É por isso que ele não é o mesmo em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório, como mudagem de roupa. Essa informação é muito importante. Guardem aí com vocês que ela é de origem do fluido universal de cada globo. E Miramês traz, o perispírito é, pois, uma roupa do espírito, trocável, igual às roupas humanas, diferenciando-se das vestes terrenas pela estrutura, na capacidade de assimilar e de obedecer à vontade do espírito. Em comparação às da terra, tem uma natureza divina. Outra informação importante, nós vimos que ele tem um poder, né, ideoplástico, né, de ideoplastia, que é de sugestionar o espírito, sugestionando ao perispírito, e vocês veem que Miramês ele já faz essa questão, esse comparativo, como se fosse uma roupa, que é trocada, como nós vimos, de acordo com os globos. Vamos caminhando com a questão. Vamos para a questão 94A. Quando Kardec pergunta, assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, tomam um perispírito mais grosseiro? E aí os espíritos dizem, é necessário que se revistam da vossa matéria. Já o dissemos. Kardec não traz uma reflexão a respeito dessa questão. E Miramês, ele traz quando ele fala assim, qualquer espírito de natureza superior que tiver que reencarnar neste nosso mundo de provas e expiações, haverá de trocar as suas vestes de luz por outras mais densas, evitando assim o impacto mais forte da luz com as trevas, sem a necessidade de sofrimentos que podem ser evitadas. Certamente que uma alma evoluída, ao trocar suas vestes de luz por outra mais grosseira, renuncia, porque passa a sofrer uma agressão do próprio ambiente que aceitou como moradia. No entanto, a sua capacidade de amor ultrapassa todas as investidas do que chamais de trevas. Podemos, com isso, imaginar o quanto sofreu Jesus no ambiente da terra. A cruz é um traço sem importância na sua vida na terra. Em se falando de sofrimento, o que mais lhe causava inquietação era, certamente, o ambiente negativo. O magnetismo, essa palavra aqui é estudado, né? É como se fosse
que transpirava. Imagina, o magnetismo que transpirava do planeta Terra. Ele estava vindo num planeta extremamente atrasado, de pessoas onde reinavam guerras, escravidão, ódio. Enfim, Jesus veio num mundo e numa psicosfera pesadíssimas, né? Chegando em momentos de oração, a sua vibração atingir o ápice do que se pode atingir na Terra. Por isso que o professor Celestino, quando ele falava a respeito das viagens que ele faz para a região da Palestina, Israel, quando ele vai para a região do deserto, ele entende e ele fala sobre a solidão e principalmente o profundo silêncio que existe no deserto. E que Jesus, quando tinha necessidade, eu acho que de sair um pouco daquela psicosfera, né, e trazer novamente, alguns podem dizer, não, mas Jesus não precisava disso não. A gente não sabe, né? Apesar de um espírito evoluidíssimo como Jesus, mas está sempre em contato com aqueles fluidos que ficavam ao redor dele. Eu acho que em algum momento ele se refugiava, vamos dizer assim, não sei se é essa a palavra certa, no deserto, em momentos de oração, de solidão, de conversa com o Pai, para poder, de uma forma bem pobre da minha linguagem, recorrer e recarregar suas baterias, né? Como às vezes nós temos necessidade, em certos momentos que nós temos, de nos colocarmos em solidão, não a solidão do isolamento, daquela que você rejeita todo contato, mas aquele momento íntimo que todos nós temos que ter, né, com aquela conversa que nós temos conosco mesmo, que às vezes é o nosso mentor e nossos espíritos, aqueles entes queridos que estão ao nosso redor tentando nos auxiliar, e nós ficamos com aquela conversa mental e achamos que estamos falando conosco mesmo, mas muitas vezes nós estamos falando com essas pessoas que nos amam, nos cercam e sempre requerem o nosso contato. Desativei o som só um minutinho, estava passando um carro de som aqui. O envoltório semimaterial do espírito tem forma determinada e pode ser perceptível? Os espíritos respondem, sim, tem a forma que o espírito queira. É assim que ele vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, e que pode tomar forma visível e mesmo palpável. Kardec ele não trouxe colaboração nessa questão. E Miramês fala, o perispírito não tem forma definitiva, mas tem forma relativa com o ambiente onde foi criado. O homem, ou mesmo o espírito desencarnado, conhecedor dessas verdades, passa a educar a mente, usando todos os recursos possíveis. É pelo pensamento que nascem as ideias, e são elas que determinam a qualidade do espírito e o plano em que vive nas escalas dos seres. Que essas escalas, nós vamos estudar as escalas espirituais, dos espíritos. E aí eu pincelei esse belo trabalho que foi feito nesse site, né? É bem ao estilo de Toninho, mas como Marcos Melo passaria, eu acho, uns 2 anos tentando fazer isso aí, eu achei logo na internet e trouxe para vocês, né? Dando o crédito, claro, para quem trouxe o trabalho realizado. E aí vocês estão vendo as propriedades do perispírito. E vocês estão vendo a grandeza, e aí não está exaurido todas essas propriedades, né, essas qualidades que o perispírito tem. De temperatura, de odor, de sensibilidade magnética, sensibilidade global, bicorporeidade, capacidade refletora, expansibilidade, visibilidade, tangibilidade, unicidade, mutabilidade que nós vimos, perenidade, penetrabilidade, luminosidade, ponderabilidade, densidade e a plasticidade. Nós vamos falar sobre alguns deles, não vou falar todos porque são muitas informações, né? Eu oriento vocês depois, tem 2 obras que a gente vai indicar no final, mas aqueles que quiserem fazer essa pesquisa na internet é muito simples, tem material suficiente para a gente entrar nessas questões. Eu trouxe algumas só para a gente refletir.
a plasticidade. O perispírito, sendo o espelho da alma, é etéreo. Etéreo é a extensão da mente. Molda-se de acordo com o seu comando plasticizante, pois é formada tanto por fluidos eterizados como por fluidos materiais. Tem um extremo poder plástico adaptando-se às ordens mentais da alma. Assume as formas que o espírito desejar. Plasticidade do perispírito. Nós vemos na obra de André Luiz, e aí nós começamos a entender de onde vem essa capacidade do espírito de se transformar, tem outro tema mais na frente, que é mutabilidade, né? A capacidade que ele tem de mudar e se apresentar da forma como ele queira. Nesse estudo que eu fiz do perispírito, quando a gente fala de todos esses poderes, vamos dizer assim, poderes, né? Como se fosse um super-herói que ele transforma o espírito, porque é dele que vem todas as sensações, todas as sensações e as interações sensitivas com o espírito, porque o que o corpo sente, né, uma pancada, uma dor, o perispírito sente aquela dor e transmite para o espírito. Então, quem sente aquilo ali é o espírito. Tudo que acontece no nosso corpo, ele é potencializado pelo perispírito, né, que sente e transmite para o espírito. Essa é uma questão que nos requer um profundo raciocínio. Eu estou tentando trazer da melhor maneira possível para que vocês entendam essa ferramenta poderosíssima que é o perispírito. E quando, às vezes, você diz assim, tinha um irmão que apareceu num estado terrível, eu vi, era o demônio, ele tinha chifre, tinha uma cauda. Essa é a capacidade que esses irmãos têm de sugestionar com a mente, isso é tudo mental, sugestionar com a mente, o espírito sugestiona para o perispírito, que tem essa capacidade de transformação do espírito. Então você pode dar a forma que você quiser ao seu espírito, desde que você tenha o conhecimento necessário. E principalmente um grande poder magnético, né, São Inácio Antônio, um poder magnético e capacidade de sugestionando o perispírito ter essas formas. Então, uma orientação que nós damos. Ao adentrar, você está na sua casa e vê um ser totalmente deformado. É você não ter aquele pavor. Marcos, é muito fácil de dizer. Realmente, para mim, dizendo agora é muito fácil. Mas se eu visse, realmente, eu acho que eu ia cair para trás, né? Ou ia sair correndo aqui. Mas eu tenho que dar tranquilidade a vocês e dizer, não, vamos ficar calmo, porque cada um vai reagir de uma maneira diferente, né? Diante dessa situação é ter calma, porque ele é um espírito. Ele não é aquele monstro que está na sua frente. Nós vemos na obra de André Luiz que ele se depara em várias situações em que irmãos se transformam dessa maneira para obsidiar e tornar e fazer a vida daquela pessoa e trazer um pavor terrível a ela, seja através dos sonhos ou no seu dia a dia, né? Eu, quando era criança, tinha sonhos terríveis. Eu passava noites e mais noites sem conseguir dormir direito, porque eu sempre estava sendo perseguido, sempre tinha sonhos com pessoas com roupas pretas. Tinha uma janela no meu quarto, eu morava, quando era criança, lá no Alecrim, e era muito quente naquela época. Eu acho que o ventilador devia ser assim, uns 2 milhões de reais, então quem tinha um ventilador dentro de casa era milionário. E a gente, para, de certa maneira, conseguir dormir, deixava a janela aberta, que o quarto ficava um pouco mais fresco. Mas eu ficava vendo a pessoa ali na janela, era terrível. E depois de muito tempo aqui, hoje em dia mais ainda, a gente entende que são irmãos que têm essa capacidade de alterar a sua forma para exatamente causar esse pavor, né? Exatamente, São Inácio, Níbios Homem de Preto, é por aí, né? E causam esses terrores, né, para as pessoas. Mas a gente manter a calma, né, tentar conversar mentalmente, porque aí ele vai perdendo o poder sobre a gente. O poder que eu digo é de nos assustar, porque se você ouvir, né, vir e perceber que aquele irmão que está daquela forma deformada, muitas vezes é um necessitado, está nos cobrando uma dívida, e aí é uma coisa que a gente tem que sempre ter em mente. A gente sempre pensa que nós somos vítimas, né? Eu sou vítima de um obsessor, mas 99,99% das vezes nós fizemos algum mal tão terrível para aquela pessoa que nós fomos os algozes dele.
E às vezes eles não conseguem nos perdoar, né, num certo momento, e passam a nos perseguir, a vir cobrar aquela nossa dívida. Então a gente nunca fique se colocando como um coitado. Ah, não, porque eu estou sendo perseguido. Rapaz, se você soubesse as misérias que você já fez antes, e com metade desses irmãos aí, você estava dizendo assim, meu irmão, o que é que eu posso lhe ajudar, pelo amor de Deus? O que é que eu posso fazer para, de certa maneira, aliviar essa dívida que eu tenho com você, que eu sei que eu não vou conseguir pagar ainda, mas se eu puder, de alguma forma, diminuir essa dívida com você, o que é que eu posso fazer? Né? O que é que eu posso me doar para trazer um conforto para você e você me perdoar? Né? E quando ele fala sobre densidade, o perispírito não deixando de ser matéria, ainda que quintessenciada, apresenta em si uma densidade que se relaciona com o grau de evolução da alma. E aí nós vemos também a questão da penetrabilidade, né, que o senhor Inácio falou ontem muito bem sobre isso, que é a capacidade dos espíritos. E essa capacidade, ela vem exatamente do perispírito. Vocês estão vendo que todos esses atributos aí do perispírito, ele sempre tem influência com o espírito, né? A penetrabilidade que ele tem de adentrar certas matérias, né, e não encontrar resistência. Mas aí nós vimos também que aqueles que não encontram essa resistência e sabem trabalhar, né, o entrar e sair de todos os elementos e todas as matérias, sejam qual for a sua densidade, requer um grau de evolução maior. Não é para qualquer um. Alguns não têm essa capacidade de sugestionar o perispírito para lhe dar essa condição de atravessar. Né? Você trouxe um exemplo fantástico de Dona Margarida, que estava lá vendo uma pessoa que ela foi em direção à parede, em pleno consultório médico, e a pessoa passou, né, ultrapassou a parede e foi para o outro lado. Desculpa. Vamos caminhando, nós estamos vendo aí a ponderabilidade, né, porque já se chegou a essa conclusão de que sim, ele tem um peso, né, o perispírito, sobre os aspectos físicos, né, a matéria sutil, o corpo espiritual em si, não apresentaria um peso possível de ser detectado por meio de qualquer instrumento até agora conhecido. Na união espiritual, cada organização perispirítica tem seu peso específico, que varia de acordo com a sua densidade, pelo estado de moralidade do espírito. Aí a gente fala de densidade, né? Densidade do corpo, que dá essa impressão de achatamento da matéria através... esqueci essa palavra que sempre foge. Que é o que prende todos nós aqui na Terra. Gravidade. Vamos lá. Continuar. Expansibilidade. O perispírito pode, conforme suas condições, expandir-se, aumentando inclusive o campo de percepção sensorial. E isso aí é uma realidade. Quando nós estamos mediunizados, nós sentimos e temos a sensação que estamos crescendo, mas isso é o nosso campo perispiritual que está ultrapassando, vamos dizer assim, esse nosso corpo físico, material, né, o corpo mesmo, que ele vai expandindo para aumentar a nossa capacidade de percepção daqueles irmãos que estão ao nosso derredor. Isso já foi percebido, a gente que estava em treinamento logo no começo, quando alguns diziam, rapaz, eu me senti como se eu estivesse flutuando aqui, aumentando, estivesse com 2 metros de altura, mas a gente estava sentado no mesmo canto, e era exatamente essa expansão do perispírito. Eu falei, eu já peguei nesse campo lá da mutabilidade, né? A mutabilidade do perispírito ocorre constantemente quando reencarna, quando decai, quando se eleva, quando muda para outra morada da casa do Pai. Por exemplo, o espírito progride, sua densidade e peso diminui, sua luminosidade aumenta. E essa capacidade nós vimos reiteradamente, desculpa, na obra de André Luiz, quando espíritos evoluídos têm necessidade de adentrarem em regiões densas e que vão interagir com outros irmãos que não têm a luminosidade daqueles espíritos. Né? Jacó Mello, por exemplo, naquela obra Voltei, quando ele achava que ele tinha uma luz, né, por muito ter feito pela doutrina espírita, ele ficava extremamente constrangido quando os outros espíritos chegavam, espíritos evoluídos da categoria do professor Bezerra de Menezes, que já tem aquela luz própria, que ele via a luz de cada um daqueles e ele praticamente não tinha nenhuma luz, como André Luiz também não tinha. E André Luiz relata, né, a gente se emociona na obra dele, quando ele
depois de muito trabalho, muito progresso, muito estudo, ele consegue elevar o padrão vibratório dele e ele vê nascer nele a luz interior da evolução. É aquela chamazinha que cada um tem. Começa com uma centelha, né, bem modesta, bem humilde, e ela vai crescendo junto com a nossa evolução moral. E quando a gente lê a obra, se emociona, porque vê a emoção de André Luiz e daqueles que estavam lhe cercando ali, por perceber que ele tinha melhorado um pouco. E os outros ficavam felizes, se emocionavam quando viram que ele estava se modificando. Que é essa mesma alegria que todos nós sentimos quando percebemos aqui nos nossos irmãos e conosco mesmo, quando nós vamos melhorando, vamos mudando de atitude com relação a N temas, a N situações, quando a gente já vê de outra perspectiva, de outro ângulo, e a gente consegue superar certas situações difíceis em outros tempos e que, de certa maneira, nos auxiliam hoje a transportá-la, né? Seja por uma questão de um abalo financeiro, de uma perda qualquer, quando sofremos um desconforto com um parente próximo, quando nos sentimos feridos pela atitude de algumas pessoas que nós amamos e às vezes somos tratados de uma forma sem conseguir compreendermos, e isso hoje já é diferente. A gente agora olha para aquele irmão e vê que a dívida ficou com ele, que você, né, como Estevão, quando ele estava sendo apedrejado, que foi o primeiro mártir da igreja, né, por causa do nosso irmão Saulo, né, Saulo de Tarso, que não era Paulo ainda, e que mesmo Estevão ali sendo apedrejado, a primeira coisa que ele diz é: Senhor, tira o pecado deles. Eles não sabem o que estão fazendo. Não permitam que eles fiquem para eles esse pecado de tirarem a minha vida. Você vê como ele já era um espírito luminoso. E a gente vê durante toda a obra essa questão de sempre reduzir a luminosidade desses espíritos, que já são espíritos elevados, para adentrarem e estarem junto de irmãos que não têm a mesma luz. Então eles têm tanto essa consciência de não constrangê-los, né? De não se fazer vaidosos por ter essa luz. Eu sou, como muitas pessoas falam, eu sou uma pessoa iluminada, né? Sou uma pessoa iluminada. Vem com essa história de uma pessoa iluminada. Mas não sabem nem o que estão dizendo, né? E falando e trazendo um pouco, entrando no tema que o Sr. Inácio desenvolve, eu achei muito importante trazer isso aqui, Sr. Inácio, e foi logo do nosso irmão Herculano Pires, quando ele disse que, e tem tudo a ver com a expansão do campo perispírito. O ato mediúnico é o momento em que o espírito aproxima-se do médium e o envolve nas suas vibrações espirituais. Essas vibrações irradiam-se do seu corpo espiritual, atingindo o corpo espiritual do médium. A esse toque vibratório, semelhante ao de um brando choque elétrico, reage o perispírito do médium. Realiza-se a fusão fluídica. Ali estão fundidos e distintos. O que se dá não é uma incorporação, mas uma interpenetração psíquica, como a da luz atravessando uma vidraça. Não é que existe a incorporação, o espírito ocupando o corpo da pessoa, dois espíritos do corpo, não. É por aproximação perispírito com perispírito. Essa aproximação é que faz com que tenha essa conexão e que exista, né, o trabalho de conexão mediúnica. Nós estamos chegando ao final e nós temos duas obras para indicar. Eu estou usando o perispírito e suas modelações, né, de Luiz Gonzaga Pinheiro. Toninho tem esse perispírito de Zalminozinho, que é muito bom. Ele é uma verdadeira enciclopédia, um livro bem denso. Por isso que está na mão do Toninho. E o que é mais simples, Luiz Gonzaga Pinheiro está comigo, né? Porque tinha que ser assim, porque do contrário, Toninho já estaria enfadado com aquele livro, O Perispírito e Sua Modelação, e eu estaria totalmente desesperado com esse livro, Perispírito, né, que está na mão do Toninho. Não são, esse de Zalmino é um pouco mais caro, esse de Luiz Gonzaga não é tanto. E nós chegamos ao final. Eu agradeço a paciência de vocês. Espero que eu tenha podido trazer colocações a respeito desse poderoso tema.
Eu queria só chamar a atenção de vocês sobre algo, não estou finalizando totalmente, mas eu gostaria que vocês anotassem uma questão do Livro dos Espíritos para vocês fazerem uma leitura. Ela está lá na frente, né, do Livro dos Espíritos. Ela está bem adiantada. É a questão 257. Ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos. Porque não só eu, mas eu acho que algumas pessoas já se depararam com alguns palestrantes que dizem que tudo fica gravado do perispírito. Né? Todas as informações ficam gravadas no perispírito e todas as sensações ficam nele, mas se nós raciocinarmos diante de todas essas questões que foram trazidas na noite de hoje, nós podemos ver que se o perispírito ele vai alterando de acordo com o globo que eu estou habitando, seria irracional se tudo vai ficar gravado a nossa experiência no perispírito aqui na Terra, e nós sabemos que ele vai ser destruído entre aspas, vamos dizer assim, e vai ser necessário ele vai se quintessenciando, certo? Quando a gente desencarna, mas quando nós vamos para outro planeta, outro globo, o perispírito ele vai adentrar aos fluidos universal daquele globo e criar, né, uma nova forma. Né? As qualidades serão as mesmas, mas uma outra forma. Então quer dizer que tudo que ficasse gravado nele seria perdido, seria destruído. Então eu estou trazendo esse tema para reflexão na noite de hoje, e o que nos ajuda muito a refletir é exatamente sobre essa questão 257. Ela é longa, é um pouco longa, mas ele fala a respeito disso. E quando a gente raciocina com a seguinte informação, se nós temos 3 atributos que nos auxiliam na nossa caminhada, que é a inteligência, a vontade e o pensamento, e todas elas estão e são atributos do espírito, em nenhum momento ele é atributo do perispírito, né? A parte inteligente é o espírito, a vontade vem do espírito, o pensamento é criado pelo espírito. Então essas informações não poderiam estar agregadas no perispírito e se perdessem. Todas as sensações que nós sentimos no nosso corpo, ela é captada pelo perispírito e transmitida ao nosso espírito. Ele é essa ferramenta fantástica criada pelo nosso Pai, que nos permite interagir e modificar a nossa forma. Quanto mais a gente evolui, mais capacidade nós vamos tendo de colocar cada vez mais as transformações e interagir cada vez mais nos ambientes a qual nós estamos. Eu gostaria muito que vocês fizessem a leitura da questão 257 com calma, porque ela vai nos auxiliar. E sempre que alguém disser isso, você viu algum palestrante dizendo que todas as informações são gravadas no perispírito, vocês raciocinem pelo que vocês tiverem lido e estudado e digam para vocês mesmos, não é assim. Não é bem assim. Se tudo fica no espírito, ele não pode ficar no perispírito gravado, e se cada vez que eu for para um globo diferente, ele vai ter que ser alterado pelo aquele globo qual eu vou estar habitando ali. Então isso não tem muita lógica, e como nós estamos numa ciência, numa religião e numa filosofia que está sempre nos incentivando a raciocinar, é a fé raciocinada, é usarmos todo o cabedal de informações que nós estamos agregando para questionar, isso questionar sempre, não questionar de uma forma irresponsável. Não é o questionamento daquele que não tem boa vontade e fica numa briguinha, sabe briguinha de menino? Não, isso aqui é azul, não é branco, azul e branco, azul e branco, e fica naquela briga. Não é isso. É você questionar fundamentado. E diante do erro, você admiti-lo e prosseguir. Isso me chamou muito a atenção, porque eu erroneamente tinha esse pensamento, eu confesso a vocês, porque já me ensinaram desse jeito. E não foi São Inácio, e nem foi Antônio. Foram experiências anteriores de obras e de palestrantes, né, e de outras pessoas que cruzaram meu caminho e disseram isso. E até hoje eu tenho essa impressão. E graças a Deus, hoje, com essa leitura, e agradeço demais a vocês, porque se eu não tivesse vocês, não ia me incentivar a estudar e a me esclarecer, eu pude tirar essa impressão.
Então, leiam a questão 257. Lembre-se que o espírito é que dá inteligência à matéria. Tudo está no espírito. E o perispírito é essa grande ferramenta fantástica. E diante de todo esse conhecimento que nós estamos agregando, nós temos essa frase poderosa, essa palavra poderosa que é Deus. E que foi intuída ao nosso irmão Antônio para que essa palavra se transformasse numa mensagem infinita, uma mensagem onde ela, ao vermos, resume, nos faz refletir, nos faz interagir, nos faz caminhar. Aqueles que estão parados, a necessidade de caminhar, aqueles que estão pensativos, poder buscar o caminho, porque ela já vem dizendo tudo. O divulgar, o evangelizar-se e evangelizar, o unificar e o servir. Eu trouxe de outras maneiras, em outros momentos passados, mas ela nos tem esse poder. Ao termos essa capacidade de conhecer a doutrina, divulgar com calma, de forma serena, sem querer trazer prosélitos, né? Formar prosélitos, nem sair querendo aumentar a quantidade de seguidores. O evangelizar, que é trazer a palavra do evangelho em toda a sua expressão, primeiro para nós mesmos, depois para os outros que estão ao nosso derredor. Unificar porque não importa para a gente a religião que a pessoa tem. O debate, ele sempre vai ser um debate sereno, franco, mas sem agressões e sem convencimentos. Debater a doutrina espírita com outras religiões não é querer convencer ninguém. É mostrar o nosso ponto de vista. E fazendo isso, a gente vai estar servindo. Servindo como instrumento, mesmo deficitário, né, como eu sou, aos nossos irmãos. Primeiro, eu me sirvo da palavra de todas essas obras, evoluo e passo a servir. Agradeço demais a compreensão de todos, a paciência. Nós chegamos ao final da nossa apresentação, retornando para você, lembrando que nós temos um questionamento muito importante do nosso irmão Val, né, num momento propício, que façamos o seu esclarecimento. Obrigado, Toninho, obrigado a todos. Muito obrigado, muito boa a aula, parabéns, nos levou a refletir, e eu vou requerer a palavra também um pouquinho, tá? Como é bom, assim, eu sei que tem pessoas que estão achando um pouco difícil, né? Eu acredito que é um pouco difícil entender, mas como é bom a gente ter a explicação de que como as coisas funcionam, como o nosso corpo, não é? Tem o nosso corpo físico, está interdependente de uma estrutura interna, de estruturas internas, que permitem toda essa forma exterior que nós temos, mas também permitem a existência dessa nossa forma interior no meio onde nós estamos. Então, a gente vê, por exemplo, que essas materializações que nós estivemos vendo com o seu Inácio, né, no estudo do Livro dos Médiuns, essas comunicações, nada é por magia, nada é sobrenatural, é tudo natural. E na medida em que nós entendemos que existe uma tecnologia construindo esse nosso corpo, né? Existe uma tecnologia que vem lá das universidades siderais, vem lá do espaço celeste, culturas de espíritos totalmente avançadas que desenham todas essas tecnologias para que as vidas possam se expressar e possam evoluir, possam progredir, possam ser úteis à criação, nos tornando verdadeiramente deuses, co-criadores das realidades. E vocês vejam o seguinte, todas as formas, quando nosso irmão Marcos expressou que o perispírito é formado por matéria ideoplástica, ele quer exatamente dizer que ela é modificada, essa matéria que cobre, que é o corpo do espírito, digamos assim, de uma forma grosseira. O perispírito é o corpo do espírito. Então, o corpo espiritual do espírito, digamos para ser mais concreto, né? Então, ele vai assumir as formas que a mente
requer que ele seja. Quer dizer, minha mente, o meu espírito, vai poder imprimir a ele as formas que quiser. Ora, aí eu tive a oportunidade, e agradeço a Marcos, de refletir e comparar com os modelos atuais computacionais. Todo mundo sabe aqui, eu acredito, que eu trabalho com informática e com computação. Quando os nossos irmãos palestrantes, eu já ouvi também muitas vezes falar que todas as informações são gravadas no perispírito, não deixa de estar certo e não deixa de ser incorreto do ponto de vista de tecnologia, certo? Digamos assim, como é que acontece? Assim, nós sabemos que o perispírito é o meu pensamento, certo? Posso estar errado, mas como o perispírito, ele tem a capacidade de sofrer as alterações conforme o meu pensamento, conforme o meu espírito, conforme o meu pensamento, então eu vou poder gravar nele todas as informações que não são necessárias, tá? E eu vou para os modelos computacionais e eu vejo que, por exemplo, nos computadores, a informação ela está no processador, ela está na memória adicional e ela está no HD, entendeu? Então, ela não está num só canto, ela está distribuída. Então, se o computador, que é uma ferramenta ainda incipiente, já tem esses 3 modelos principais, tem outros, mas digamos assim, tem esses 3 modelos principais onde a informação reside, por que é que o nosso corpo astral, né, o nosso perispírito não pode também conter as informações, já que o meu pensamento, ele plasma, ele idealiza tudo o que vai estar associado a ele. É claro que ele vai pegar a matéria do mundo, no caso da Terra, não é? Ou de Marte, ou de Júpiter, ou de outro planeta qualquer, e vai construir para si mesmo esse corpo astral. Mas eu não vejo, assim, que não possa existir um modelo mais perfeito do que aquele que, por exemplo, os homens hoje, pela sua tecnologia, que nós achamos que é avançada, mas que ainda é uma tecnologia rudimentar em relação ao corpo humano que nós temos, em relação ao perispírito, nós não temos nem a capacidade de imaginar, né? Eu acredito que possa realmente, essa informação está de uma forma temporária, agregada também a esse modelo de corpo, que é o modelo de corpo espiritual ou o perispírito, tá ok? Então, eu achei essa colocação interessante. Mas o que é interessante também é nós nos aquietarmos e nós ficarmos tranquilos, porque a gente sabe que tudo aquilo que acontecer conosco, por aparições, por intuições, o que seja do mundo espiritual que se comunique conosco, seja por que meio for, seja visual, seja intuitivo, seja auditivo, enfim, seja do jeito que for, existe uma natureza tecnológica que nós podemos controlar. Então, o Marcos Melo já falou, o senhor Inácio falou também ontem, que é uma questão daquilo que é o controle. Eu vou dar aqui dois exemplos bem caricatos, certo? Por exemplo, hoje eu não me assusto muito com disfarces, com caretas, eu sou desse jeito, não sou bonito, mas eu posso ser muito mais feio se eu me disfarçar. Então, se eu tiver um elemento de surpresa, eu posso ter um susto em cima de seu Inácio que ele pode ficar paralisado, né? Quer dizer, eu nem preciso de disfarce, é só seu Inácio olhar bem para mim que ele já se assusta e fica paralisado. E dizer, pelo amor de Deus, que português feio me aparece aqui na frente, sem eu contar, eu só faço bu, e ele já se assusta. Ou Marcos, sei lá. Mas isso é característica, digamos que os espíritos já sabem que podem utilizar para nos assustar. Agora, se eu sei que isso é um modelo de tecnologia que ele domina e que ele quer me assustar com isso aí, eu só tenho que me aquietar, né? Eu tenho que entender e me aquietar. Ou aquela voz, eu sei que não é a voz em mim, é uma voz que está através do meu perispírito, porque essas comunicações
elas se dão através dos perispíritos, digamos, perispírito é perispírito. Então, eu sei que aquela voz é externa na minha consciência, mas que está me influenciando na medida em que eu deixo. Na medida em que eu sou descontrolado e não consigo controlar. Mas a gente de criança, a gente já fazia uma brincadeira. Quando algum coleguinha na escola queria chatear a gente e começava chamando a gente de feio, de gordo, de baixinho, não sei o que mais, a gente fazia o quê? Colocava os dedos nos ouvidos e começava a fazer não, que era para não escutar o que o cara estava dizendo e para não nos afetar. Então, digamos, isso é uma forma de explicar. A outra coisa que também, normalmente, eu era muito levado, né? Assim, mesmo já adulto, e quando saíram os carros lá em Portugal, com a abertura das portas por controle remoto, eu fazia uma brincadeira, porque eu tive logo no início, né? Eu podia, né? Aí chamava o povo e dizia, cara, veja aí como o carro, ele me entende, responde ao meu comando de voz, né? E eu vou mandar ele abrir a porta, ele vai abrir a porta, eu com o controle no bolso, né? Aí rodeava lá um pouco de pessoal que ainda não sabia que essa tecnologia existia, e eu dizia, carro, abra a porta, e com o dedo eu dava um comando, e ele abria a porta, né? Pá! E o povo dizia, caramba! E lá se diz caramba, né? Caramba! O cara escutou mesmo. E outra coisa, fecha a porta, ele fechava, abre a porta, ele fechava. E eu ia pegar outras pessoas para que eu viesse mostrar o carro, que era uma coisa, era uma tecnologia que na época era desconhecida. Então, veja bem, meus irmãos, essas tecnologias que existem no espaço e que nós agora temos a condição de começar a entender pela revelação, pelo desenvolvimento que nos traz o livro dos Espíritos, isso aqui é importante, quer dizer, não é importante que vocês fiquem entendendo qual é o mecanismo, porque a gente só consegue entendê-lo depois de estudar, mas a gente sabe que isso é tecnologia, isso não é magia, isso não é demônio, isso não é nada, isso são formas que o ser, no caso o ser desencarnado, o ser espiritual, utiliza para tirar vantagem, muitas vezes, em relação a nós, que somos desconhecedores. Mas na medida em que a gente entende e sabe que aquilo ali é um disfarce, é uma tecnologia que nos quer amedrontar, ou colocar um susto, ou nos dominar, então nós temos a condição de ficar calmos e saber que é tudo parte de uma organização tecnológica de que nós somos membros, né? Então, eu só queria ficar aqui claro que realmente é fantástico que a gente possa saber como é que o mundo funciona, né? Como ele funciona dentro do nosso corpo, como é que o nosso espírito ele se expressa e que realmente nós temos que ser muito gratos a todos, a espiritualidade maior, a Jesus, a Deus nosso Pai, exatamente por estarmos nesse mundo e nos ser facilitado o entendimento de coisas que nós achávamos que era milagre, que era sobrenatural, que a gente vê que tudo isso é natural e que nós temos que ir atrás do conhecimento para poder usar para benefício nosso, mas principalmente também para benefício de todos. E com isso eu vou parar de falar, pedindo desculpa pelo tempo que eu tomei de vocês, e passar a palavra para seu Inácio. Seu Inácio, gostaria de dizer alguma coisa? Com certeza, Antônio. Primeiramente, parabéns a Marcos pela exposição da noite, mas eu realmente quero um pouco de tempo, porque esse é um tema que a gente realmente tem que aprofundar o nosso estudo. Existe muita coisa nas revistas espíritas falando sobre o perispírito. Inclusive, que o perispírito evolui com o espírito. Certo? Então, é o seguinte, antes de eu falar sobre a questão de Val, no livro O Céu e o Inferno, segunda parte, capítulo 1, que tem o título O Passamento, existe uma citação que é a seguinte. Eles dizem, o perispírito
é o envoltório da alma e não se separa dela, nem antes, nem depois da morte. Ele não forma com ela mais que uma só entidade, e nem mesmo se pode conceber uma sem outra. É como se o espírito e o perispírito fossem a mesma coisa. E a informação importante aqui é que nós não nos separamos do nosso perispírito nem antes e nem depois da morte. Um pouco mais à frente, no item 2 desse mesmo capítulo, ele diz assim: na morte violenta, as sensações não são precisamente as mesmas. Nenhuma desagregação inicial há, começando previamente a separação do perispírito. A vida orgânica, em plena exuberância de força, é subitamente aniquilada. Nestas condições, o despreendimento só começa depois da morte e não pode completar-se rapidamente. Então, aqui no livro Céu e Inferno, a gente está vendo que o perispírito permanece conosco. A gente vem com ele e vai com ele. E para a gente colocar mais curiosidade no estudo do perispírito, no livro dos Espíritos, Marcos acabou de ler para nós a questão 94, onde diz que o espírito muda de envoltório como mudar de roupa. Aí, na questão número 155A, que a pergunta é a seguinte: a separação se dá instantaneamente por brusca transição? Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? E os espíritos responderam: não. A alma se desprende gradualmente. Não se escapa como um pássaro cativo a que se restitua subitamente a liberdade. Mais à frente, ele diz assim: a morte é a destruição do corpo somente, não a desse outro invólucro que do corpo se separa quando cessa neste a vida orgânica. A observação demonstra que no instante da morte, o despreendimento do perispírito não se completa subitamente. Na questão 162, Kardec vai fazer um comentário e diz assim: ela, porém, cessa naturalmente com a vida orgânica do cérebro, o que não quer dizer que o perispírito esteja inteiramente separado do corpo. Ao contrário, em todos os casos de morte violenta, quando a morte não resulta da extinção gradual das forças vitais, mais tenazes são os laços que prendem o corpo ao perispírito. E, portanto, mais lento o despreendimento completo. Aí tem mais outra questão, a 187, e por aí vai. São várias as questões que chocam-se com essa questão de que o envoltório a gente toca como muda de roupa. Isso é uma questão de entendimento. Né? Então, é um tema apaixonante, estudar o perispírito. Porque é o seguinte: o perispírito é considerado como sendo o modelador biológico. A pergunta quando é: os espíritos têm forma, o perispírito tem forma? Ele diz que o espírito dá a forma que quer. Nesse caso, é o perispírito dos desencarnados. Porque o encarnado, o perispírito já tem uma forma pré-moldada que é o do corpo físico.
Por isso que é chamado modelador biológico. A ciência diz que a cada 7 anos, todas as células do nosso corpo físico já foram trocadas. Mas a minha memória permanece. Então, cada 7 anos eu tenho um corpo novo, físico, mas o perispírito permanece. E a memória está nele. Agora, como o perispírito evolui, dito por Kardec, chega ao ponto de fundir-se com o espírito, então toda a minha bagagem vai ficar ali guardada comigo. Isso é algo para o futuro. Mas o perispírito vai evoluindo e daqui a pouco passa a ser eu mesmo. É uma parte integrante minha. Então esse é um ponto que eu quis trazer, só para a gente trocar ideias.